Eu agradeço muito, senador Medeiros, agora aqui ocupando a tribuna, essa abordagem que Vossa Excelência fez, e lembrando também da, digamos, irresponsável forma de tratar os adversários feitas pela oposição, em especial pelos líderes que aqui hoje ocuparam a tribuna. E Vossa Excelência tem razão. Qual é a moral, qual é a autoridade que um senador que o antecedeu tem para dizer que eu incitei a violência? Quando nas manifestações lá no ABC Paulista, representantes do partido dele jogaram um cidadão, simplesmente por estar fazendo uma manifestação contrária, pacífica, jogaram debaixo de um caminhão com um traumatismo craniano. As cenas foram filmadas, as cenas foram documentadas, as cenas não foram inventadas por ninguém. Assim como é condenável os tiros lá em Curitiba, no acampamento de aliados do ex-presidente que está preso na Polícia Federal, na sala de comando da Polícia Federal, também devem ser condenados com a mesma veemência a violência que aquele cidadão lá no ABC foi submetido, que por pouco não perdeu a vida, dada a gravidade, porque ficou internado 30 dias no hospital com traumatismo craniano. Qual é a moral, qual é a autoridade que um parlamentar que teve o seu partido parte disso tem para dizer que esta senadora, que tem procurado manter a moderação, o equilíbrio, a responsabilidade, e que ocupa a tribuna sempre, senador Dario Berger, com exatamente o compromisso de vir aqui mostrar que país nós estamos vivendo. Então, a pregação de que um novo governo anunciado como o país das maravilhas, que é o que está se oferecendo, precisa olhar um pouco, botar o olhar no retrovisor. O próprio ex-presidente que está preso, segundo relatos de pessoas que com ele conviveram, estiveram com ele na cela da Polícia Federal em Curitiba, disseram, e a revista Veja publicou, que ele fez severas críticas à sua sucessora pelos erros cometidos na economia. Se ele disse de fato isso que está publicado, eu acredito porque a Veja é uma revista séria, tem responsabilidade de apurar e reapurar as declarações, conferir o que disse uma pessoa com o que disse outra pessoa, eu entendo que ele está coberto de razão. Mas não basta que ele diga intramuros ou ali na conversa com os aliados e faça essa autocrítica internamente. A falta de um pedido de desculpas e de uma autocrítica pública é aquilo que os líderes mundiais da esquerda têm sugerido como grande equívoco do PT de não ter feito essa autocrítica. Porque na hora que faz a autocrítica, reconhece os erros e se dispõe a mudar, a justificar o injustificável, mas pelo menos ter a humildade de reconhecer que o país chegou a esse ponto exatamente como herança do que deixaram ao cidadão brasileiro, que está pagando uma conta caríssima em tudo que a gente faz, ou anda, ou vê. Não é só na estrada, é na segurança pública, é na saúde pública, é na educação. Então, senador, aqui a gente precisa chegou a se cunhar que o Getúlio Vargas era conhecido como o pai dos pobres. E a lucratividade de setores muito importantes no Brasil, como o setor financeiro ou grandes corporações, nunca lucraram tanto como no governo Dilma Rousseff. Então, ela ficou chamada a mãe dos ricos, exatamente pelo poder que tiveram em desonerações fiscais para setores importantes, sob a justificativa que era para não gerar emprego, para não gerar desemprego. Setor automotivo, setor da linha branca. Isso foi na transição da crise que houve imobiliária nos Estados Unidos, com o impacto aqui, que foi uma marolinha, como eles disseram.
Nós estamos pagando a conta da marolinha que veio com atraso, que agora explode como uma bomba de efeito retardado. Havia um setor no Brasil que, bem ou mal, estava funcionando, o setor energético. E eu não sou especialista nessa área, mas a desorganização feita pela ex-ministra de Minas e Energia, ex-presidente da República, a desorganização nesse setor elétrico provocou um rombo no Tesouro Nacional apreciável. E ninguém olha para isso que aconteceu. E por que isso aconteceu? Porque fizeram uma reforma no setor energético sem previsibilidade, sem planejamento, sem avaliar as consequências que aquela mudança traria para o conjunto da economia, sendo a energia um dos insumos mais importantes para qualquer país que pense em desenvolvimento. Nós estamos lá com obras paradas na região nordeste de Santa Rosa, esperando que Garabi e Panambi, duas hidrelétricas importantes sobre o rio Uruguai, para dar perspectivas de crescimento daquela região. E nada, senador. Nada, senador. Da mesma forma, fizeram uma reforma na área de radiodifusão, determinando que as empresas, que as emissoras AM migrassem para FM. Agora está uma confusão, porque não conseguem implementar, nem 20% da medida adotada pelo governo foi implementada simplesmente porque está havendo uma situação muito complicada. Colocaram na mesma frequência várias emissoras e aí não há compatibilidade, o espaço é menor do que a capacidade para absorver o número de emissoras que migram de AM para FM, senador. E então, nós estamos, assim, emissoras esperando por renovação de outorgas há 10, 20 anos. A melhoria do Estado não se trata a questão de saber se o nosso Estado brasileiro tem que ser um Estado gigantesco que provê tudo. Até me vi como é que o cidadão brasileiro percebe. O jornal Valor Econômico mostrou claramente uma tendência do cidadão imaginar e esperar que o Estado tenha que prover tudo. Aí é um Estado gigantesco. Outra coisa, por que o custo aumentou? Porque o número de pessoas que a oposição trouxe para inchar os setores administrativos, alguns até sem muita justificativa, o Estado foi inchado com uma folha de pagamento dos seus aliados, dos seus cupinchas políticos. Então, isso tudo tem custo. Não tem almoço de graça, a sociedade paga. Quando o governo gasta e gasta mal, o preço fica muito mais salgado, fica muito mais difícil, senador. E recai sobre os mais pobres, sempre sobre aqueles que dizem defender aqui. Mas quem defende os mais pobres não vai fazer o que foi feito. Hoje, 60% do orçamento da área do ensino, da educação, é para o nível de ensino superior, senador. E cada vez que se faz uma prova de avaliação do ensino médio, vem do ensino fundamental a consequência que foi fragilizado. Por que não pegou uma parte substancial desse recurso e aplicou no ensino fundamental e médio? Ah, senadora, mas a senhora é desinformada. Ensino fundamental é da prefeitura, ensino médio do Estado. Eu sei que é assim. Agora, o senhor foi prefeito, sabe do que eu estou falando. Será que, no regime federativo, o compartilhamento da União, para melhorar a qualidade da geração de hoje e de amanhã do Brasil, com o ensino de qualidade no ensino fundamental e médio, a proposta até do nosso grande mestre aqui, o senador Cristóvão, de federalizar o ensino fundamental, esse é o nosso gargalo. E o que foi feito pelo governo nessa área? Não. Ciência Sem Fronteira. Se esse dinheiro do Ciência Sem Fronteira, qual é o retorno que teve a sociedade brasileira que paga a conta desse programa Ciência Sem Fronteira? Eu ouvi relatos, teve muito jovem competente que fez direitinho o dever de casa, mas teve casos, senador, de jovens que foi aprender inglês lá fora à custa do povo brasileiro. Podia fazer uma escola aqui dentro, aqui no Brasil, aqui em Brasília, lá em Porto Alegre, lá em Florianópolis, lá em São José. Tem boas escolas para aprender inglês, não precisava ir para o exterior, apenas para aprender inglês, porque eram bacharelandos, eram jovens que estavam na graduação, não era pós-graduação, que é o que mais nós precisamos investir. Pronatec é a mesma coisa.
Nós hoje temos um nível de evasão extraordinário. As escolas sem recursos, porque tudo foi feito sem planejamento. Um bom gestor tem que saber o que eu quero, como vou conseguir chegar lá, que resultado, quanto eu vou alcançar, quanto a sociedade vai ser beneficiada por isso e quanto eu vou gastar para fazer isso e começar e terminar. É assim. Na casa da gente é assim, uma pequena reforma a gente faz. O cálculo, quanto vai gastar, porque senão não começa, porque vai dar um atrapalho dentro de casa. É assim, mas esqueceram dos princípios básicos elementares de planejamento, de gestão, de acompanhamento, de avaliação de resultados. E agora vem aqui oferecendo aí uma nova realidade de um país que é apenas um sonho. Não é isso que nós queremos, queremos enfrentar a realidade como ela é. O país está com muitos problemas e muito melhor faria a oposição se, em vez de todo dia bater na tecla de golpe, bater na tecla do desemprego, é um problema grave, mas ninguém sozinho resolve. Tem que haver um entendimento, não tem que haver preconceito. Houve, durante a votação da reforma trabalhista, um preconceito de todos eles ao setor privado, ao empresário, que hoje é uma vítima de uma legislação que está fora de qualquer referência mundial. Hoje você vai para o Vietnã, para a China, vou citar países que são administrados centralizadamente pelo Partido Comunista, seja no Vietnã, seja na China, e a liberdade de trabalho que tem nesses países, senador, a forma de trabalhar, não é isso que serve ao Brasil, mas é preciso que eles, pelo menos, modernizem a forma de entender e de respeitar o empreendedor. O empreendedor hoje, senador, existe uma lei aqui, e o senador Paulo Paim é um grande protagonista disso em relação aos deficientes. Uma lei que diz: a empresa precisa ter um determinado percentual de pessoas portadoras de deficiência, que é a responsabilidade social. A empresa vai no seu mercado de trabalho, lá na sua região, e faz um anúncio. Então, ela está investindo para chamar as pessoas. Olha, você é deficiente, qualquer deficiência que tenha, se inscreva, porque você tem vaga nessa cota dos deficientes. Faz o anúncio. Faz um aviso interno para toda a empresa, pede aos funcionários se conhece alguém para trazer para lá para o empresário cumprir a lei. A lei foi determinada. Ele faz tudo isso, ele consulta, ele vai. A questão é que uma pessoa que tem uma deficiência de mobilidade, um cadeirante, ou que precisa de uma muleta, ele tem dificuldade. Na maioria das vezes, ele já recebe da assistência social, às vezes, um salário mínimo. Então, se ele vai sair dali, mesmo que ele tenha ajuda para o transporte, para ir para o trabalho, o auxílio transporte, o auxílio refeição, mas ele vai ter, no inverno rigoroso do sul do país, por exemplo, sair da sua casa, cadeirante, não tem acessibilidade nas ruas para chegar o ônibus nem sempre tem também rebaixamento para ele entrar com a sua cadeira de rodas. Então, veja a dificuldade que ele tem, essa pessoa, para sair de casa para ir lá. Ele prefere, então, ficar porque ele pode ir em casa fazer alguma coisa e trabalhar ou no computador ou fazer alguma atividade em casa. Ele tem condição e poderá fazer isso. Mas sabe o que acontece com o empregador que fez tudo isso, que investiu, que falou? O Ministério do Trabalho, os fiscais do Ministério do Trabalho vão lá, não tem multa, aplica uma multa no empresário. Mas ele explica, olha aqui, está tudo aqui, ó, a propaganda que fizemos, onde fomos buscar, não achamos. Então, senador, são essas questões de pouca, eu diria, compreensão das dificuldades e entender que não é dessa forma punitiva que você vai resolver o problema. Você tem que encontrar soluções mais adequadas para atender a demanda dessas pessoas, que precisam, sim, de uma assistência e de um tratamento diferenciado. Mas a lei não pode, dessa forma, inibir ou punir quem fez um esforço para buscar e não consegue. Então, são essas realidades que nós estamos enfrentando hoje. Então, esse mesmo recurso, né, que teve na hora que nós estávamos de um bom crescimento da receita, aplicado com adequada correção. E também ter uma
projeção internacional na defesa dos nossos interesses. Agora mesmo, o Brasil está sendo vítima, e Vossa Excelência, de um Estado que talvez um dos mais protagonistas na área da exportação de frango, o que a União Europeia fez e a França fizeram em relação ao produto brasileiro é uma típica operação de protecionismo comercial travestido de defesa sanitária. Porque não é possível, senador Dário Berger, esperar um ano, como a União Europeia esperou, para colocar limites e cotas para importação de frango do Brasil. Isso a cara tem nome e sobrenome. É protecionismo puro, é uma inaceitável guerra comercial que agora se estabelece globalmente. A própria Organização Mundial do Comércio, que é presidida por um brasileiro, Roberto Azevedo, está enfrentando esse problema porque 41 países manifestaram ante o contencioso comercial Estados Unidos-China a preocupação com os reflexos disso sobre as economias periféricas ou sobre os países emergentes ou em desenvolvimento. São 41 países, entre os quais o Brasil foi signatário dessa manifestação, desse manifesto à Organização Mundial do Comércio, junto com o Chile, junto com a Argentina, que são aqui da região da América do Sul, do mercado latino-americano. Então, é uma situação nova e que, se nós não tivermos a capacidade de reagirmos à altura, nós vamos ter prejuízos muito mais graves ainda do que já estamos enfrentando na área do frango, da carne suína, por exemplo, com o embargo que a Rússia impôs, e temos que ter uma atitude muito mais ativa, muito mais reativa, e também usar o mesmo argumento comercial, porque se nós somos importadores, nós temos também o direito de fazer uma negociação à altura e ao nível, não simplesmente nos calarmos a essas questões que estão impactando. O número de desempregados, e são os pequenos produtores, seja de leite, que é uma crise violenta de leite, de frangos, que agora os integrados, que são a parte mais fraca da cadeia produtiva da carne de frango, senador Dário Berger, estão aí não sabendo o que vai acontecer com os seus aviários. O que eles vão fechar o aviário? Quem vai pagar aquele investimento que ele fez? De uma hora para outra? Então, se não houver, de parte da diplomacia brasileira, do próprio Poder Executivo, com ações mais enérgicas, para reagir à altura de uma atitude, de uma medida, e agora está chegando já acordo Brasil, Mercosul, União Europeia, eu não acredito, porque com o protecionismo aumentando, aquelas áreas mais sensíveis para nós, para a América do Sul, especificamente Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, é exatamente o setor agrícola. É o setor de carnes. Uruguai, Argentina e Brasil somos os maiores produtores de grãos, Paraguai também hoje produtor de grãos. Se não houver um entendimento sobre essa área, nós vamos entregar aí um grande capital numa negociação que vai interessar muito mais aos poderosos, no caso a União Europeia, e menos ao interesse nacional. Então, é preciso ter muito cuidado para preservar os direitos na área comercial do nosso país, sob pena de estarmos agravando o problema relacionado à questão social, ao desemprego e a todos os demais. E é um setor, senador, o setor da agropecuária, que vem mostrando claramente a sua força, porque ele tem respondido não apenas com safras cada vez maiores, seja para a safra de grãos ou a safra da produção de proteínas animais, toda a cadeia produtiva da carne, bovina, suína e de frangos, a área de laticínios também, nós, por outro lado, enfrentamos aí gerando superávit comercial em exportação e também assegurando o abastecimento interno. Nós não precisamos importar, como era no passado, que não tínhamos produção suficiente. Mas também a produção interna precisa de um olhar diferente dos governos, uma responsabilidade maior, que foram jogados aí a esses problemas, como é o caso da crise que o leite está vivendo, também afetando duramente os pequenos agricultores, pequenos produtores, as cooperativas de produção na área de laticínios e na área de produção de frangos ou de aves, a situação é
também crítica nesse momento em função dos impactos, porque metade da produção de carne de frangos é exportada, destinada no mercado externo. Diferente no caso da carne bovina, que o percentual maior fica no mercado interno, mas uma parte substancial também é dada à exportação. Então, se não tivermos... Estamos com uma logística deficitária e aumentando aí um problema grave, a violência na área rural. A CNA apresentou ontem, com a presença do presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, um observatório com índices alarmantes do aumento da violência na área rural. Tema, aliás, que nós discutimos lá em Santa Rosa, na FenaSoja, recentemente, para mostrar que ações feitas lá no Rio Grande do Sul, com uma força-tarefa que une Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, e outros agentes, Polícia Rodoviária Federal, a própria Polícia Federal, porque ali na fronteira a Polícia Federal tem que entrar na área de contrabando. Então, a violência ali naquela região, com o aumento do roubo de todos os insumos. Às vezes, um produtor rural compra um insumo de manhã, leva lá, entrega no seu armazém, coloca lá, armazena, e à noite ele vai embora roubado, com um crime organizado entrando inteiramente, levando, inclusive, máquinas agrícolas agora, de balsa, atravessando o rio Uruguai e levam para a Argentina, senador. Máquinas agrícolas, e não são pequenos equipamentos. Uma máquina agrícola, uma colheitadeira, o senhor sabe que é de alto valor. Então, tudo isso está acontecendo e o produtor está desassistido porque a violência migra da área urbana para a área rural. Então, é mais um dilema que nós temos nesse país que tem tantos desafios. Muito obrigado, senador Dário Berra.